Boa noite a todos. Hoje vai ser a nossa última reunião desse ano de estudo, né? Então nós vamos aproveitar primeiramente para agradecer a casa que nos proporciona esses momentos, a espiritualidade maior que trabalha junto conosco, nos auxiliando, nos protegendo, nos intuindo e dando-nos o aval necessário para a gente engatinhar ainda no conhecimento da doutrina. Que ano que vem a gente possa estreitar ainda mais os laços que nos prendem junto a esse ideal, né? E que possamos de verdade nos aperfeiçoar, nos melhorar, aproveitar a oportunidade do contato com o Evangelho mais direto, sob as linhas do livro do Emmanuel, né? Caminho, Verdade e Vida, e que realmente a gente possa incorporar esses ensinamentos no nosso jeito de ser, na nossa forma de agir, de pensar. Esse ano foi bem proveitoso para nós no desenrolar, né, de cada capítulo. E eu tenho certeza que esses momentos para nós vão ser eternizados. Um dia nós vamos parar e lembra no ano de 2022, aquele estudo que nós fizemos em tal lugar, né, com tais pessoas, como era agradável, como era prazível e como ajudou-nos, né? Então, o que a gente está construindo nesse presente é um bom trabalho, uma boa edificação, que lá no futuro nós vamos relembrar com muito carinho, tanto pelos momentos, principalmente pelas pessoas envolvidas. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, ampare-nos e fortaleça-nos, e também aos nossos irmãos que hoje não puderam comparecer, e esperamos que, quando recomeçarmos a jornada, novos companheiros estejam presentes para que nós levemos adiante esse ideal. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos para o item 116 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título é Agir de Acordo. Agir de acordo. Esse tema está, esse trechinho do Evangelho, uma fala de Paulo, que está em Tito, capítulo 1, versículo 16. Agir de acordo. Bom, eu acho que para todos aqueles que querem caminhar no caminho correto, da honestidade, da humildade, da lealdade, tem que agir corretamente. Isso é uma coisa assim tão certa quanto o ar que nós respiramos. Lembra daquela passagemzinha assim, ó, aquela fala de Jesus? Deixa eu lembrar direitinho aqui. A árvore boa não dá maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos. Lembra dessa passagem? Nesse mundo, a gente vai deparar com muitas circunstâncias, muitas pessoas que se vestem de lobos, se vestem de ovelhas, mas agem como lobos. Aparentam ser como as pombas, mas agem como as serpentes. Então, a aparência é fácil de você camuflar, mas a essência vai a partir das ações de cada um.
E essas ações se dão no modo de ser, pensar, relacionar e agir. Nós estamos, desde que nascemos, nesse mundo, ao contato com pessoas de todos os níveis, de todos os tipos. Umas com algumas virtudes, ou com alguns defeitos, outras com mais defeitos do que virtudes, umas mais agressivas, outras mais humildes, outras mais tranquilas. E como que nós devemos agir? Nós, sendo que cada um de nós tem o seu temperamento, sua forma de pensar, sua forma de querer construir, agir, Como que nós devemos fazer? Bom, é isso que nós vamos tratar no texto de hoje. Olha só, agir de acordo com o que nós propomos. Olha, confessam que conhecem a Deus. Referindo-se às pessoas, Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Falam de Deus, mostram, estudam, mas negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Cai bem naquilo que nós falamos agora há pouco. A árvore má não dá bons frutos. Pode até ter um fruto lá bonitinho, mas a sua essência é azeda, é amarga ou envenenada. Do que nós estamos falando aqui? Em todos os segmentos religiosos, há as pessoas que trabalham na divulgação, na pregação, no atendimento. E essas pessoas estão preparadas para tal evento? Aí é que está. A religião, a doutrina cristã tem um embasamento correto. Ali no Evangelho nós temos todo um mapa para nós dirigirmos nossos passos com segurança. Mas as pessoas que estão incumbidas de trabalharem nesse mistério nem sempre estão preparadas. Então o fato delas estarem numa posição privilegiada não quer dizer que elas sejam as detentoras da verdade. Não é pelo fato de estarem nessa posição que as suas interpretações vão ser as mais fidedignas, as mais sinceras e as mais corretas. E como que nós devemos fazer? Como que nós devemos nos portar com isso? Olha, a doutrina espírita, vocês já devem ter notado que ela põe as pessoas para frente, para trabalhar. Ela não acomoda ninguém. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui é estudar, estudar, estudar. E quando tiver tempo, livre, estudar. Por quê? Para você conhecer. Conhecendo, você vai evitar equívocos. E outra coisa, estudando, você vai se modificando. Nós já falamos muito aqui sobre nós, que nós somos uma potência em desenvolvimento, mas que temos ainda um grande cabedal de tendências negativas dentro de nós, que precisam emergir e desaparecer. O fato principal, mais perigoso, é quando nós utilizamos o conhecimento sem tirar lá de dentro essas tendências negativas. Porque o que a gente faz nesses casos?
a gente utiliza o conhecimento para fins particulares, que são geralmente dominados por essas tendências negativas. Já que nós precisamos de alguns exemplos, vamos falar de alguns exemplos reais, de pessoas, não de religião. Vou falar omitindo nomes, omitindo doutrinas, tá? Porque o que nós estamos falando aqui é de pessoas. Algumas das coisas aqui eu já falei há algum tempo atrás, que eu fiquei sabendo, né, vendo o conhecimento. Uma determinada doutrina que tinha alguns rituais, certo? E esses rituais eram feitos assim ao ar livre, e as pessoas tinham que ir com determinado tipo de roupa, e como tinha algumas coisas assim de presença de espíritos, incorporação de espíritos, né? Diziam que os espíritos não gostavam que as mulheres fossem com roupa de baixo. O que vocês acham disso? Nada a ver. No mesmo segmento, determinada pessoa estava com alguns problemas, que cotidiano todo mundo tem problema, e buscou ajuda em determinada pessoa que tinha certos dons, né? E essa pessoa com certos dons falou o seguinte: eu vou fazer uma coisa aqui para você, né? E para fazer essa determinada coisa eu vou precisar de 3 quilos de carne de tal, mais 2 quilos de carne de tal, quer dizer, o que era necessário era assim, algo com um bom churrasco. E era sério, já falei a receita, tá? Levar isso. É sério isso? É sério isso? Tá. Em outra doutrina, em outro segmento religioso, uma determinada pessoa de certa autoridade fazia atendimento a fraternos a mulheres que estavam com problemas conjugais. E essa determinada pessoa falava assim para essas pessoas, para essas mulheres, que elas não poderiam, como é que eu falo isso de uma forma bem amena? Elas não deveriam ficar afastadas de suas incumbências íntimas, e ele estava se prontificando para preencher determinada lacuna. Deu para entender, né? Então, olha só, outros locais tem pessoas que vendem as coisas falando que são coisas divinas. Vendem, por exemplo, água do Rio Jordão, tijolinho não sei do que da onde, flanelinha não sei do que. Para que isso? Tem alguma coisa disso no Evangelho? Deus precisa de dinheiro para alguma coisa? Está na cara que são as pessoas que estão imbuídas de uma responsabilidade, independente da religião. Tá? O caso mais comum, mais notório, atual, que a gente ficou sabendo é do João de Deus, que esse homem fez, né? Mas igual a ele, assim, por aí afora,
só que muita gente não descobre. Sei de outros, bem aqui perto, bem recente, no convívio da gente. Então, quem falha? O homem. Só que as pessoas ainda são cegas, tem muita gente que é cega. Elas terceirizam a responsabilidade do saber ao trem. Então, se tal pessoa que é da minha doutrina, da minha igreja, do meu centro, não importa a denominação religiosa, se determinada pessoa fala isso, eu tenho que seguir. E não é assim. Como, voltando ao texto aqui agora, agir de acordo, todo mundo tem que agir de acordo com o que está falando, com o que está fazendo, né? Está se expressando. Você está falando de cristianismo? Olha como que se deturpa as falas do Cristo até os dias de hoje. Não preciso nem mencionar, porque todo mundo sabe quantas e quantas passagens, quantas falas são deturpadas, assim, com a cara de pau. Então, mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Tudo que nós fazemos fica registrado. E tudo que nós fizemos que atrapalha o próximo, a responsabilidade do que acontecer com ela é nossa. Então, se eu vir aqui falar um monte de asneira, um monte de abobrinha, e vocês seguirem a fundo, e alguma coisa prejudicial acontecer por causa das minhas falas, responsável sou eu. Quem agiu tem sua responsabilidade também, lógico. Mas aquele que se expressou dessa forma tem responsabilidade. Se a gente tem a responsabilidade no que a gente pensa, se nós estamos aqui, nesse recinto, que é destinado a falarmos sobre Evangelho, sobre amor, sobre justiça, sobre perdão, e deixarmos o nosso pensamento vagar para coisas perniciosas, nós estamos influenciando nesse meio e somos responsáveis pelo que há de vir desses pensamentos. Somos responsáveis por tudo. Então, a gente vai se dando conta disso à medida que vai estudando, vai aprendendo. Aí a gente vai ver, isso aqui tem lógica, isso aqui tem lógica. Então você vai encaixando, vai montando seu quebra-cabeça, você vai se construindo. E a partir do momento que você se convence de que aquilo tem lógica, que é coerente, que é daquele jeito mesmo, você se modifica. Sendo que, quando você ouve e vai pela palavra de outrem, você pode mudar isso a qualquer momento. É a tal da lei da conveniência. Enquanto for me conveniente ouvir e seguir, eu ouço, sigo. Deu uma coisa errada, a culpa é dele. Eu aprendi assim, eu não tenho culpa nenhuma. É muito fácil assim. Bom, você se justificar para a sociedade, mas para a consciência não. A consciência está tudo registradinho ali. Com o passar do tempo, isso vai moldando o nosso destino. O que nós ainda não entendemos direito é justamente isso. O nosso dia de amanhã está sendo moldado hoje. Então, se a gente quer que o nosso dia de amanhã seja melhor, comece agora, tem que começar agora. Você se melhorar para o reflexo vir à frente. Mas, se a gente está numa posição ruim, não faz nada para melhorar, o amanhã vai ser igual. O que me veio aqui com isso que você está passando, me veio muita palavra que esse ano, eu aprendi muito com a palavra congruência, entre o que eu falo, como eu acho. E eu tive experiência mas com pessoas que falavam de cuidar do ser humano, Eu tive de perto isso comigo, de duas pessoas que plantam, cuidar do ser humano,
o ser humano mais próximo, eles deram as costas. Assim, totalmente fora do que plantam, do que falam, do que, né, colocam para várias e várias pessoas. Então, é o ser humano mais próximo, né? Eles não agiram conforme as palavras que colocam. Profissionais, né, que cuidam do ser humano, mas isso me vem muito forte, essa palavra congruência entre o que você fala e como você age. E ainda mais para profissionais que pregam, né? E o aprendizado que sai é que você vê que são seres humanos ainda que não entendem, ainda não captaram a consciência deles, ainda não entenderam acham que está tudo certo. E também não é de uma doutrina, né, de uma igreja que vai até a igreja e prega. Pois é, você precisa ver como é que tudo na vida exercita as nossas virtudes. A gente tem que colocá-las à prova. Por exemplo, quem age dessa forma, você vai ter que exercitar aí, ó, indulgência, você tem que compreender. Paciência, você tem que tolerar. Perdão, você tem que relevar. Então, esses obstáculos, chamados gente, são imprescindíveis para o nosso crescimento. Isso que a gente fala assim, com uma certa dose de razão. Puxa, poderia ser diferente, né? Poderia ser tudo bonzinho, tudo harmonioso, né? Mas se fosse, aquelas coisas que estão grudadas no nosso íntimo, que precisam ser retiradas, ficariam ali. Por isso os obstáculos são necessários. Porque a gente consegue ver no outro aquilo que está dentro da gente. Ó, parem para pensar mesmo, um dia, refletir. Tira um bom espaço de tempo do dia para refletir o seguinte, isso que eu vou falar. O mal que eu vejo no outro é o mal que está dentro de mim. Se eu vejo no outro o bem, a parte positiva, o amor, as virtudes, é sinal que eu também tenho essas virtudes. Mas a partir do momento que eu não consigo notar as virtudes no semelhante e só noto os defeitos, a gente tem que corrigir muita coisa aqui no nosso íntimo. Por quê? Quanto mais evoluído a gente tiver, menos valor a gente dá nos defeitos e mais valor a gente dá no ser humano. Então a gente vai fazer o possível naturalmente para induzi-lo, né? Inspirá-lo a agir, a explorar as suas boas qualidades. Mas enquanto a gente vê os defeitos, senão que tem muito defeito ainda a ser corrigido. Veja bem, vamos tirar a prova que eu estou falando. Quantos livros que você já leu do Chico, reportagens, programas, entrevistas, e que ele falava mal de alguém? Nunca vi. Mas as pessoas que iam lá tinham defeitos? Demais. E ele falava alguma coisa? Não. É um exemplo para a gente seguir? Ele era puro? Não, era um espírito igual a nós, em evolução, uma condição mais elevada, que tinha seus probleminhas também. Ele sabia disso, a gente sabe disso também, mas que está numa condição bem melhor que a nossa. Então, nessa condição que ele estava, ele supervalorizava o quê? O ser humano, o amor, o carinho, o respeito, a empatia, né? A benevolência, a caridade. É isso que nós, na doutrina, estamos estudando, estamos aprendendo, para que a gente coloque a prova, né? Confessem que conhece a Deus. Conhecemos? Estamos em fase de conhecimento. Estamos, né? Negam com as obras. A gente
Faz o que a gente aprende? Primeira pergunta. Somos abomináveis e desobedientes com relação ao nosso aprendizado, com relação ao Evangelho? Ou somos disciplinados? E nas obras do nosso dia a dia, na construção do nosso dia a dia, nós somos reprovados para a obra que fomos destinados? Estamos agindo certinho? Ou a gente ainda escorrega? Essa é uma pergunta que deve ser feita, logicamente, a cada um de nós. A gente deve estar sempre se perguntando, sempre se conhecendo. E vamos errar. E não ter vergonha de errar. Não ocultar o erro de si próprio. Não tentar mascará-lo. Enfrentá-lo. Melhor maneira de tirar para fora. Não importa se a gente erra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente vai se conscientizando e aos pouquinhos vai modificando os atos. Pior é deixar ele guardadinho lá. Porque quando a gente deixa guardadinho, a vida vai fazer com que a gente aconteça alguma coisa para a gente acordar aquilo que está adormecido. Aí é onde vem as doenças, onde vem as perdas, onde vem as dores, as separações, onde vem de tudo nesse universo que nos chacoalha para que a gente se reinvente. Vamos ver o que Emmanuel fala então sobre o tema? O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto do que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável no mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. Então, só falar não adianta. Só ter um rótulo, um título, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou crente, eu sou não sei o quê. Não vai nos proporcionar nada, absolutamente nada, a mais do que a gente mereça. Então, até os dias de hoje, a grande maioria das pessoas, elas se ludibriam, elas se enganam, né? Tentando, nessa aparência de um rótulo, né, dizer que estão numa determinada condição, mas não. Agora, falando sinceramente, seriamente, a gente é cristão, a gente é espírita no dia a dia, no tratamento para com o semelhante, nas obras que fazemos a todo instante, na conversa, no jeito de tratar, no jeito de sentir, no jeito de expressar, nas construções, naquilo que fazemos de bom para o semelhante, naquilo que contribuímos para a obra. Nós estamos numa grande obra, esse mundo é uma grande obra, que todo ser está se construindo aqui, e a gente tem o papel de co-criadores, colaboradores dessa obra. Somos aqueles que estão sendo beneficiados e aqueles que vão beneficiar. Recebemos aqui, doamos ali, e assim a gente vai. Só que muitos pegam apenas o rótulo, fazem o que bem entendem, como se estivessem isentos de culpa, para depois se desculparem falando: eu fiz isso, eu sou doutrina tal, eu sou um cristão, eu sou isso, aquilo, mas são palavras, atos. Melhor aquele que é um ateu, que não fala nada, mas que age conforme o Evangelho prega. Palavras são palavras. Sentimentos
são realidades. A realidade nossa é o que nós somos. O resto, não tem muito falando. O intercâmbio dos dois mundos, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. O intercâmbio dos dois mundos, do mundo visível e do mundo invisível, né? De maneira direta é objetiva nosso reajustamento, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns entre nós. Deu para pegar o cerne da questão? O cerne da questão aqui é o quê? É o rótulo, a embalagem. Você diz que é tal coisa, mas age de tal forma totalmente contrária. É isso que nós precisamos nos policiar. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Tem jeito? A gente fala de Deus, fala de amor, fala de caridade, né? Mas o próximo não. Uma das coisas que mais me incomoda, estou falando de mim, não estou falando de ninguém, estou falando de mim, é justamente esse tema aqui. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? Ah, eu menosprezo os semelhantes? Sim. Sim. Quantas e quantas vezes a gente passa por alguém no mundo aí afora e a gente está acrisolado no seu pensamento? Tudo passa, é indiferente, como se fosse um cenário. As pessoas precisando de auxílio, passa e você nem vê. As pessoas caindo na rua, o problema deles. Tá, eu sei que não dá para mudar o mundo. Uma pessoa muda o mundo. E isso não é desculpa. Mas o problema é que a gente não faz nada. E isso me incomoda. Estou falando de mim, não estou falando de vocês não. Estou falando de mim. Me incomoda não fazer nada. Mas eu também penso o seguinte: se eu tentar fazer aquilo que eu não estou preparado, eu vou fracassar. Por exemplo, eu estava conversando com a Laís agora há pouco. A Laís está falando que vai, né, trabalhar na pastoral de rua, né? Retornar à pastoral de rua. Eu não tenho condição de fazer esse serviço. Eu não consigo fazer esse serviço. Eu não estou preparado para isso ainda. Lidar com esse tipo de situação. Então, um dia vai chegar em que vou me deparar com situações desse nível ou piores. Mas espero até lá estar melhor preparado. Hoje, se eu tivesse que trabalhar nesse campo, eu acho que eu mais fracassaria. Outra coisa que eu ainda preciso me burilar. Eu sei que a vida vai ter mecanismos para me modificar nesse sentido. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com pessoas idosas. Asilo. Uma coisa que sempre fala aqui no centro, atendimento aos asilos, né? Final de ano, levar presente. Isso me dói muito. Aquele estado, aquela situação das pessoas, para mim, me dói demais. E eu ainda não estou preparado também para esse tipo de trabalho. Sei que um dia eu vou chegar numa condição mais avançada de idade. Pode ser que aconteça até o fato de eu ir para um lugar desse, como forma de aprendizado. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas a vida vai se encaminhar. Mas hoje, se a minha habilidade maior, o meu proveito maior está aqui no centro, nessa atividade, vou tentar desenvolvê-la da melhor maneira possível. Não dá para você jogar em todos os lugares do campo, né? Mas a gente sabe as nossas deficiências. Eu sei as minhas. Boa parte delas eu sei. E o que eu citei agora é somente uma delas, algumas delas. Vou trabalhar nisso? Um dia eu vou trabalhar, mas no momento certo, né?
na hora certa. Então, essa indiferença, isso pode passar por uma indiferença? Pode passar por uma indiferença. Talvez seja só um fantasma que me assole, né? Que eu pense que é uma coisa e na realidade seja outra. Pode ser uma ilusão da minha cabeça. Vai saber, não sei. Mas o fato não é de menosprezar. O fato é de você não ser tão atuante naquilo que você fala, igual o Chico. O Chico, ele agia em todos os campos, né? Ele era médium, ele era psicógrafo, ele fazia atendimento fraterno, cuidava das pessoas, psicografava, etc, etc. Né? Ele atuava junto às pessoas. Então, conciliava bem esse pacote, né, que a doutrina possibilita. Mas tudo a seu tempo. Então, eu vi no YouTube uma entrevista lá com o Geraldo Lemos, falando de uma época que ele se afastou do centro lá do Chico, né? Ele frequentava o centro lá, mas por causa do trabalho dele, ele ficou acho que uns 7 ou 8 anos afastado. E nesse interim ele tinha essa cobrança, ele se cobrava, né? De não estar no centro. E o Chico deu a seguinte instrução para o pessoal do centro de lá. Falou, o Geraldinho, falando desse jeito, o Geraldinho tem umas coisinhas para resolver, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, o lugar dele tem que estar disponível. E passou realmente 7, 8 anos, ele acho que pediu conta do emprego, ou aposentou, não sei bem o que aconteceu, se desligou do emprego e retornou às atividades que estavam no centro, que tinha no centro. Mas ele tinha que passar aquele período de aprendizado, né? Aquilo fazia parte da vida dele, o que ele estava passando. Então, cada um, logicamente, tem os seus roteiros, né? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem com agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que habitam as forças vivas do Espírito. Esse ponto aqui é um ponto também que me incomoda bastante. Vou ter de novo. As antigas escolas religiosas, a força de se arregimentarem com agrupamentos políticos do mundo, ou seja, dominar, né, ter ascensão sobre todas as pessoas, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé. Estagnar por quê? Parar de desenvolver. Tipo assim, eu falo e vocês agem. Vocês não precisam pensar. Estagnou. Em exterioridades, culto exterior, né? Que aviltam as forças vivas do Espírito, que aviltam, né? Que vão em detrimento às forças, às potências nossas que precisam ser desenvolvidas pela religiosidade. Então, um ponto bom dessa fase é que refreou muitos impulsos negativos. Isso a gente sabe. A Idade Média, principalmente, por esse rigor da Igreja Católica, né? Essa imposição das regiões infernais para aqueles que não cumprirem aquilo que a Igreja dizia, era o freio. Porque as pessoas eram más, tinham más tendências, né? Eram muito belicosas, eram muito rudes, eram muito, assim, ignorantes. Então precisava desse freio. E a igreja serviu como esse freio. Só que, por um lado, freia,
por outro lado também freia, que é o desenvolvimento, né, das potências. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e o infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Olha, o que nós estamos vendo no Evangelho e aprendendo é justamente o que está bem escrito aqui, ó. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e o infinito. Ou seja, o Espiritismo, que trata das questões nossas no plano físico e no plano espiritual, com bases profundas e amplas do Evangelho. Floresce entre as criaturas, está se multiplicando, com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, atividades cotidianas, real afirmação do bem, que nasce da fé viva. Ou seja, estamos alicerçando-nos nas bases sólidas do cristianismo. Para isso, a gente tem que agir de acordo. Tem que ter tolerância? Vamos falar sobre um tema muito atual: tolerância. Entre nós espíritas da casa temos que ter tolerância? Existem pessoas que pensam diferentes aqui? Demais. Como é que faz? Se pensam diferentes, alguém está errado, não está? Onde que está o erro? Há divergências, certo? Há divergência. Se há divergência é porque um pensa desse jeito, outro pensa desse jeito. Alguém está errado. Concorda? Às vezes, no ponto de vista da pessoa, ela está certa. Tudo bem, no ponto de vista da pessoa ela está correta. Mas razão e lógica só existe uma. Interpretações são particulares. Mas razão e lógica, concorda que só existe uma. Tá. O indivíduo A pensa desse jeito, o indivíduo B pensa desse jeito. O indivíduo A age desse jeito, o indivíduo B age desse jeito. Como é que convive em harmonia? Cada um tem a sua responsabilidade. Igual está dizendo o texto aqui. Tem que agir de acordo. Se você age de uma forma que está em desacordo com o que o Evangelho prega, você está errado. Ninguém precisa te apontar. E outra coisa, primeira coisa, manual da boa convivência. Se alguém diverge de você, pare e pense no ponto de vista do outro, no ponto de vista seu, na lógica sua, na lógica do outro, e ver quem está certo. Quem tiver certo, tem que ter humildade de aceitar. Se você está errado, dê a mão palmatória e modifique. Se você está certo, compreenda o próximo. Só que daí vem o orgulho da pessoa que não aceita, né? Aí... Pois é, por isso que a convivência é a lei de evolução nossa. Porque aqui você vai experienciar aquilo que você aprendeu. Você consegue conviver com as divergências? Tem que conseguir para poder aprender, né? Não é isso? Mas esse certo e errado é muito relativo, porque cada um está num grau de evolução. O que é certo hoje para mim pode ser errado daqui a 10 anos, pela minha forma de pensar. Quanta coisa a gente fez no passado, pensando que era certo, Que hoje é infalível. Justamente. Por isso Justamente. tem que ter humildade. essa tolerância Tem que ser, justamente. A gente tem que ter também a humildade de reconhecer que a gente sabe um pouco, mas não tudo. Exato. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente é falível. E outra coisa que eu sempre aconselho é ouça os outros.
Por exemplo, estamos falando sobre um tema qualquer. Procure um livro, a posição de outro autor, na internet, uma palestra falando sobre esse tema, para buscar outra ótica. E aí você vai filtrando e vai melhorando e vai aperfeiçoando a sua forma de ser. Quando você fica muito retilíneo naquilo que você pensa, não, é isso, tem certeza que é, já está errado. Porque nós vamos sempre melhorar a nossa condição. Mas tem certas coisas que são muito notórias. Você não pode falar em humildade e você ser arrogante. Você não pode falar em amor e desprezar o próximo. Você não pode falar em caridade e ser indiferente àquele que está passando por necessidades prementes. Então, tem certas coisas que são muito notórias, né? E uma das coisas mais notórias é orgulho, vaidade, avareza, preguiça. Todos esses elementos é muito fácil de notar, né? Então, uma coisa, como diz o tema, falar, outra coisa, agir, né? E esse é mais um lembrete para cada um de nós, agir de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. E sabe o que é mais difícil? Se bem que não tem coisas difíceis, né? O que falta para nós é a vontade. Você já ouviu falar desse negócio, né? Mas o mais difícil é a gente se modificar. É muito difícil. Mas não é porque é difícil, é porque a gente não tem vontade mesmo. Eu cheguei a essa conclusão, né? Tanto que ele está falando sobre a questão 909, né? Que para mudar, para melhorar, basta um esforço insignificante, e a gente não faz esse esforço insignificante porque a gente não quer mudar. A partir do momento que você quer, a gente muda para melhor. Então, a questão de evoluir numa condição assim muito mais rápida só depende de nós. E isso aqui, essa reunião, esse estudo, é um passo para isso. É um passo. Porque a gente poderia estar em casa assistindo novela, filme, jogo, fazendo outras coisas, mas estamos com um tempo aqui, destinado a falar sobre o Evangelho. E a gente se pega, quando coloca na questão 909 e faz a autoanálise, pelo menos comigo, eu vejo muito que eu me pego no orgulho em muitas coisas. É ali que está, né? Você está no meio. Orgulho ferido, né? São coisas normais do ser humano. A gente vai, com o tempo, vai aprendendo. A própria vida ensina a nós desapegarmos desse orgulho, porque naturalmente nosso corpo vai envelhecendo. Aquilo que te dava muito valor, aos poucos vai se apagando. E a gente vai notando que aos poucos você vai se desligando desse sentimento, né? Então, o viver, a vivência já é naturalmente um mecanismo de evolução nosso, de melhoria, uma filtragem nas nossas tendências ainda mais rudimentares. Por isso viver é tão importante. Levar a encarnação até o final, né? E respeitar as encarnações dos outros, mesmo aquele que está cometendo erros atrozes, comprometendo-se, né? Ainda assim, aqui ele está evoluindo, melhorando, aperfeiçoando. Porque se estivesse no plano espiritual, não teria essa condição de travar esse combate consigo próprio, modificando suas posturas,
seu modo de pensar, de agir. Então, o mundo tem mecanismo, a vida tem mecanismo para mudar todo mundo, aperfeiçoar todo mundo. Só que nós estamos numa condição que já despertamos um pouquinho. Despertando um pouquinho, a gente sabe para onde está indo, vamos por esse caminho. Não vamos titubear, não. Vamos pelo caminho correto. 117, né? Agora, terra proveitosa. Paulo, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Vamos lá. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Agricultura? Vamos falar sobre agricultura agora? Porque a terra que embebe a chuva, tá? Absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, a chuva que cai muitas vezes sobre a terra, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Vamos mudar então as ervas aí, as terras, e vamos tentar entender melhor isso aqui. Porque a terra, nós, estou certo? Sim. Que embebe a chuva, que absorve os ensinamentos cristãos. Porque nós, quando absorvemos os ensinamentos cristãos, que caem muitas vezes sobre elas, que reiteradamente nós estamos, vendo, estudando, lendo, nos aperfeiçoando. E produz erva proveitosa, ou seja, produz algo de bom que a gente pode ofertar para aqueles por quem é lavrada. Quem seriam essas pessoas? Aqueles que estão no nosso convívio, no nosso cotidiano, no nosso meio. Então nunca trocaria em miúdos isso aí como você está fazendo. Nunca. E esmiuçar com você isso aí. Eu imaginei que fosse assim, esse trecho. Eu nunca ia trocar em miúdos dessa maneira. Bom, mas faz sentido? Todo sentido. Recebe a bênção de Deus. Quem recebe a bênção de Deus? Nós. Né? Mas o que seria essa bênção de Deus? É Deus que põe a mão sobre a nossa cabeça e fala assim: eu te abençoo? Não é. Vamos levar o pé da letra. O que seria essa bênção? Bênção não é uma coisa boa, que nos completa, que nos purifica, que nos revitaliza? Não seria mais ou menos isso? Então você fazer isso, você ser produtivo, vai, no final das contas, te revitalizar. Tudo aquilo que você doa, que você dá, você vai receber centuplicadamente. Vamos ver se faz sentido de novo? Porque a terra, porque nós, que embebe a chuva, que absorve as lições do Cristo, do Evangelho, que cai muitas vezes sobre ela, que ouvimos reiteradamente, tantas e tantas vezes, as lições do Evangelho, e produz erva proveitosa de todos esses ensinamentos que nos são ministrados, de tudo isso, nós começamos a produzir algo de bom para o semelhante, para aqueles por quem é lavrado, semelhante a todos que estão à nossa volta, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Tá? Quando fazemos algo de bom para alguém, muitas vezes estamos beneficiando aqueles que estão no invisível, que nós não vemos, não conhecemos, nem sonhamos, mas estamos também beneficiando. Recebe a bênção de Deus, ou seja, tudo que você faz, você vai ter a gratidão de volta. Quer ver um exemplo desse porte? Faz de conta. Um exemplo bem prático aqui. Geraldo é o filho, Renata é a mãe. Geraldo está encarnado, a mãe está desencarnada. Certo? Geraldo está passando por uma situação muito complicada, muito difícil. A gente
se reúne, ou um de nós se reúne, se disponibiliza a ajudá-lo de certa forma, ministrando um passe, curando uma doença, ajudando na aquisição de um remédio, seja o problema que estiver passando. A mãe dele, que está no plano espiritual, aflita em tentar ajudá-lo. Então, aqueles que ajudam, ela vai ser totalmente grata. Poxa, fiz isso para meu filho, trouxe ele novamente a vitalidade, trouxe a ele a oportunidade de continuar vivendo mais um tempo, aprendendo, parando de sofrer. A gratidão dela vai ser destinada a quem? Aquele que ajudou. A gente conhece a quem está no plano espiritual? Sabe da história? Não, mas indiretamente estamos ajudando a geral. Entendeu? Então, pode ser um grande grupo de pessoas, um núcleo familiar que se encontra no plano espiritual. As famílias, elas não se afastam. Os laços que prendem, os laços da afinidade, do amor, não se afastam das pessoas. Vai estar sempre ligado. Então, aquilo que você faz pelo semelhante, há gratidão desta pessoa e daqueles que estão, logicamente, vinculados a ele. A gente já viu muitos e muitos exemplos como esse que eu estou citando, em muitos e muitos livros que a gente tem na biblioteca, tem na literatura espírita. Então, vamos ver o que Emmanuel fala sobre esse tema, terra proveitosa. Então, o que seria essa terra proveitosa? Seríamos nós, que estaríamos dando um bom destino à nossa vida, à nossa construção. Os discípulos... Se a gente estivesse aproveitando a nossa encarnação. Sim. É isso, né? A nossa vida, tanto aqui quanto lá. Nossa vida é ininterrupta, né? Do lado de lá a gente continua ativo também, né? De uma outra forma, né? A gente não sabe as nuances, não lembra as nuances, mas também continua ativo. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Até aqui está só uma breve descrição do tema, né? Vamos ver se aprofunda mais. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Ó, ali está uma simbologia. Agora ele está falando, vamos trazer isso aqui ao país dos corações. Ou seja, o nosso núcleo humano, né? Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Uma outra forma de falar a mesma coisa, não foi? Não está muito distante do que foi falado, né? Ó, somente aqueles espíritos, ou seja, nós somos espíritos, né? Encarnados, não encarnados, atentos aos benefícios espirituais. Quem são esses benefícios espirituais? Todas as lições que nos engrandecem do Evangelho. Somente aqueles espíritos que estão atentos a esses benefícios espirituais, a esse conhecimento, que estão atentos a esse conhecimento, que sabem utilizá-lo, que chovem diariamente, ou seja, que cotidianamente estão em contato com essas lições do Evangelho, são suscetíveis de produzir, estão dispostos a produzir as utilidades do serviço divino. O que seria esse serviço divino?
seria justamente o trabalho que nós temos na construção desse novo mundo. Tá, mundo físico não, o mundo Cada uma das pessoas que estão junto conosco na existência, aqui no plano físico e no plano espiritual, é um universo que está em construção. O universo interior, né, que está em construção. Vamos de novo. Somente aqueles que estão atentos, aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu, são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Tudo que nós fazemos volta para nós, invariavelmente. Quem tem costume aqui de rezar? Todo mundo tem costume de rezar? Tá. Então descrevam para mim o seguinte: o que acontece com vocês quando termina a oração? Como que vocês se sentem após o término da oração? Eu sinto uma paz. Sente paz. O que você sente? Eu sei uma paz também, mas é a impressão que Conecta. tirou tudo durante alguns segundos. Mais leve. Parece que tem uma bolha que não existe mais nada ali dentro. Então, veja que é uma ação que tem uma reação. Geralmente, quando a gente ora, pelo menos ao meu ponto de vista, a gente ora mais pelo outro do que para nós mesmos. Né? Pelo fato de nós orarmos pelo semelhante, a gente está doando ou solicitando uma bênção para outra pessoa. Tudo que a gente quer para o próximo, a gente recebe de volta. Por que o bem-estar que nós sentimos quando oramos? Porque queremos o bem vai. Nós estamos, na realidade, potencializando os nossos dons. Porque nós somos energia. E o pensamento plasma essa energia e a conduz. A partir do momento que nós transformamos uma energia em uma coisa saudável, salutar para o outro, nós estamos criando em nós mesmos, primeiro. Nós somos o primeiro beneficiado, depois que vai se exteriorizar. A gente não terceiriza. Na verdade, na oração, você pede para que o alto interfira. Tudo bem, que potencialize. Tudo bem, a gente não está com essa bola toda ainda. Mas a gente sabe que o fato gerador está no nosso pensamento, né? A nossa vontade, potencializada muitas vezes pelos nossos mentores espirituais, pelo nosso anjo protetor, ou por espíritos que a gente desconhece, mas que estão incumbidos dessa tarefa, talvez. Mas a fonte criadora somos nós. A gente dá o primeiro passo. Então, modifica o nosso campo íntimo. Então, fazer o bem, para fazer o bem, você tem que ter essa predisposição. Se você tem essa predisposição, você já vai estar com o bem ali em você. Então, você já vai se sentir bem de fazer o bem. Então, não é questão de vai e volta. É que você já cria. Em concordância com o que você está falando aí, mas só para exemplificar. Normalmente, nas minhas orações, eu não peço nada. Eu peço, inclusive, aqui, quando me pedem para fazer oração, você pede pelos doentes que estão nos hospitais, Sim. pelos recém-desencarnados que ainda estão em estado de Transição, né? Sabe? em estado de. Eu não achei a palavra, mas a maioria
maioria dos desencarnados recentes, eles não sabem que desencarnaram, né? Então, Naquele momento de perturbação, né? perturbação. Aham. Pede pelos moradores de rua, pede pelo pessoal das penitenciárias, os doentes, né? Os enfermos de tudo agora. E não é que a gente esquece de pedir para a gente normalmente não se incomoda, né? Não tem esse intuito de pedir. É porque a gente pede, geralmente, para a gente quando a gente está necessitado. Quando as nossas forças estão... Então, mas Deus que tenha consciência de uma necessidade que eu tenho, aí eu, particularmente, eu falo assim, Deus, se eu for merecedor de que me alivie essa... Né? Sim, lógico. Ou seja, eu coloco o ser merecedor antes do... Com toda certeza. Com toda certeza, é isso mesmo. Uma coisa que a gente precisa ponderar bem na questão da oração é justamente isso. A gente não fazer uma coisa mecânica. Ou seja, tem uma pessoa, é muito comum aqui no centro, reza para mim, reza para tal pessoa que está passando por tal situação. Aí você vai lá e concentra e pede para o mentor tal, por favor, faz isso, terceirizar. Isso é uma coisa que a gente faz maquinalmente, a gente terceiriza. É que a gente não para pensar. Espera aí, o indivíduo tal pediu para orar por tal pessoa, porque tal pessoa está passando por tal circunstância e está precisando de ajuda, de energia. Oração é energia, né? Você vai movimentar as suas energias, os seus fluidos vitais para o próximo. A gente sabe manipular isso? Não, a gente não está desencarnado, mas nós somos co-criadores. Nós temos energia e abundante no nosso corpo. Abundante. Então o que a gente faz? Você mentaliza, você potencializa as suas energias e pede que o alto faça essa ponte. Mas quem gera somos nós. Porque aí você já está modificando o seu próprio campo íntimo. Você está se tornando aquilo a que você está se destinando. Então você se sublima aí, você se energiza para doar essa energia ao outro. Mas você não sabe como levá-la lá. Você somente pensa na pessoa. Aí vem o papel dos nossos mentores, dos nossos protetores, né? Para que eles utilizem da nossa energia, da nossa prece. Oração, prece é o que? Movimentação das potências nossas para o próximo. Então você potencializa e em conjunto com os nossos irmãos que sabem como manusear isso, que nós não sabemos, nós só usamos o pensamento, né? Mas você potencializa para você doar. É como você monta uma cesta básica, mas você não sabe o itinerário, mas você tem a cesta básica montada ali, que tal pessoa vai pegar e vai destinar o itinerário correto. Em suma é isso, mas a gente faz o quê? A gente pede para que nosso protetor, para que Deus, para Jesus, ou para quem a gente canaliza a oração, que faça o trabalho que nos compete. A gente se menospreza. Quem sou eu, né? Fala assim, quem sou eu para doar alguma coisa? Você tem tudo que você precisa para doar. Tudo. Só falta uma coisa, questão 909. Vontade. Falta vontade. Põe a vontade ali para ver se não funciona. 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 E a gente pode... É que não dá para a gente fazer um exercíciozinho hoje aqui, porque... O senhor Gilberto, nas vibrações que ele faz, né, depois da palestra, normalmente ele fala para nós vibrarmos pelo outro, exatamente. Para a gente movimentar. A gente tem consciência, ou no caso, ele está chamando a gente para se conscientizar que a gente está vibrando. Exatamente. Que a gente está fazendo essa doação. Uhum.
O que é o passe, por exemplo, aqui na cabine? A pessoa que vai ali, voluntário, que vai ali, para predispor as suas energias orgânicas, né, e espirituais, que vai ser canalizada através da oração, né, em conjunto com os trabalhadores espirituais que sabem manusear esses fluidos, que nós não sabemos, na dose certa para cada um, na medida que cada um necessita. Então é um trabalho em conjunto, mas se você não potencializar, metade do que é necessário não vai ter, né? Vai ter o passe? Vai. Eles vão ter mecanismos para fazer atendimento? Vai. Mas vai ficar assim, meio cambeta, né? O atendimento. Certo? Por que eu estou falando disso aí? Agora fugiu o assunto. Onde que eu estou, né? É porque você perguntou da oração. Né? Somente aqueles espíritos atentos. Ali, ó, transportemos, olha lá, somente aqueles. Está no último parágrafo. Ah, tá. Das Você atividades que viu que a canetinha agiu aqui. do trabalho do bem com o serviço divino, que recebe as bênçãos do Senhor. Guardando as bênçãos do Senhor. Então vamos seguir aqui que eu perdi o fio. Não que o Pai é embaixo. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Por que nem todos a recebem? É que nem um passe aqui. Ministra passe para todo mundo, mas todo mundo sai daqui se sentindo bem? Tem que estar na mesma. Tem que estar na mesma Sintonia, aceitar também essa energia, né? Passe não é de pirona, né? Se tu toma de pirona, a dor de cabeça vai embora. Passe não. Né? É questão de sintonia mesmo. É o tal do merecimento. Já ouviu falar do tal do merecimento? Ah, se você tiver merecimento, você vai ser atendido. Muito bem. Você vem para o centro espírita, antes você toma umas 3 cervejinhas, já vem calibrado, né? Já come uma carne gorda, né? Já vem para cá com barriga cheia e calibrado no álcool. E quer tomar o passe e sair sem indigestão, sem dor de cabeça, uma beleza. Não vai dar certo. Às vezes a pessoa está naquele passe e está no Celular. Eu já vi gente fazendo dever de casa no centro. Esses negócios de celular dentro do centro espírita, você foi aqui. Vergonha. Me perdoe. Eu já vi gente com livro fazendo lição de casa enquanto está fazendo. Aqui da frente você vê tudo, né? Fazendo. Pois é. É o tal negócio. Aonde está o seu pensamento, né? É a sua vontade. Adianta o quê? Uma coisa por ritualística, por repetição? É sintonia, né? É sintonia. Mas antes aqui do que em outro lugar. Só fazendo uma leitura, que eu lembrei, até não sei comentar, mas eu lembrei tanto do outro capítulo e nesse, do ato de contrição da Igreja Católica. De uma frase, veio a frase na minha cabeça, porque é tão decorada, na hora que você está na lista. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, gente, acho que a pessoa, né, fala, reza, mas na verdade é um piloto automático, né? Não, É muito ritual. né? Mas aqui no centro. Curar soluções, minha culpa. É, quando a gente estava se confessando. É. Eu tinha tanto medo de esquecer isso, se o padre pedisse, eu pegava escondidinho e dava para ele. Você não era. Legal. Mas isso faz parte do ser humano. Porque aqui no centro, aqui tem o mesmo problema. Tem gente que você está fazendo a palestra aqui, principalmente as palestras de domingo, que está de frente para o semblante de todo mundo. Mas tem gente que não está nem ouvindo o que eu estou falando. Nem ouvindo, mas nada. Se perguntar para ela, fala uma frase do que eu falei, não sabe. Por quê?
total maquinal, né? Uma coisa que você não põe ali o seu pensamento. Sabe o que a gente conversa sobre isso? Que é uma coisa maquinal que nos reporta quando a gente era trabalho. Hoje eu tenho que ir porque hoje é domingo. Hoje eu tenho que ir porque hoje é dia. Então eu acho que muita gente ainda tem isso. Tem. De vir aqui, não, porque hoje é domingo. Hoje eu tenho que ir. Mas já mudou bastante porque a casa anda meio vazia. O pessoal não está vindo mais não. Nem no domingo. Nem no domingo. Lá tem as datas, né? Hoje é dia de Santa Luzia. Pois é. Você falou lá, viu? Não que o Pai. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem. Olha aqui, né? Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Então, isso aqui acontece em toda a religião, em todo segmento. Se você não coloca o seu coração, o seu pensamento naquilo que está fazendo, faz só por ritualística, né? Só um comodismo, uma repetição. Que valor que tem? Não, tem algum valor, porque antes aqui do que em outro lugar, né? Fazendo outras coisas, né? Pode ser problemáticas. Já é um passo. Já é um passo, exatamente. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem. Eu acho que cada um desperta em determinado momento da sua vida. Então, há pessoas que aqui vêm ao centro ou que vão às igrejas com 60, 70 anos de idade, que tem o pensamento ali engessado. É aquilo e não modifica. E não faz força para modificar. E tem jovens, adolescentes, que já chegam com uma abertura enorme, perguntando sobre tudo, aceitando, já concatenando as informações, muito mais produtivo do que aquele que viveu décadas e décadas na doutrina ou na religião e não modificou nada. A recepção chega mais rápido, né? Pois é. Então, um corpo velho não quer dizer que é um espírito já com cabedal, não. Às vezes, num corpo novo tem um espírito velho ali, bem preparado, né? Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual. Preste atenção nessa frase. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual. Ou seja, aqueles que estão propensos a entender e introjetar esse aprendizado em si. Corresponde ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No plano terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. O coração humano é a terra, aquela que vai absorver a chuva. Lembra da chuva? Né? E fazer. Muito bem. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lava o solo sem retificá-lo ou sem ferir. Quantas e quantas vezes a gente tem que mudar a nossa postura, nosso jeito de ser, para se adequar às questões evangélicas, mudar comportamentos, mudar atitudes. Essa é a preparação. Cumpre-nos, portanto, compreender
que não se lava o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada, ou seja, quando estivermos bem, né, preparados nas questões do Evangelho, produziremos erva proveitosa, daremos bons frutos, seremos realmente aqueles modificadores do núcleo que vivemos, né? Do mundo que vivemos, do ambiente que vivemos, das pessoas que nos estão em volta, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo de start à esperança do horticultor. Qual que é o tema mesmo? Esqueci o nome. Terra Prometida, né? Proveitosa. Terra proveitosa. Terra proveitosa. Então, essa terra proveitosa é uma alusão ao nosso espírito, ao nosso coração, né? Simbolicamente falando, nosso coração. Nosso coração, nossos sentimentos, né? Estarem bem tratados para acolher as realidades do Evangelho e realmente dar bons frutos para o semelhante. O coração representa todas as nossas virtudes, todos os nossos sentimentos maiores, e é ele que nós utilizamos para o contato com os semelhantes. Então, uma vez estudando o Evangelho, modificando-nos conforme as lições evangélicas, nós estaremos nos tornando melhores cooperadores da seara do Mestre. Alguma coisa mais? Essa terra proveitosa é o momento de cada um, né? O estágio de cada um. E aí aquela parábola do semeador, acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos. Se bobear, até o próximo deve falar alguma coisa. Eu não sei qual é o próximo, mas pode falar alguma coisa sobre... O paralítico. O próximo é o paralítico. Não, então... Marcos. Mas com certeza nós vamos ver essa passagem mais para frente, ou nesse livro ou no outro, mas tem tudo a ver, porque essa parábola do semeador está se referindo justamente aos corações, né? A semente que caíram junto aos espinheiros. O que seriam esses espinheiros? Aqueles corações endurecidos, brutais, né? Que vão sufocar aqueles bons sentimentos. Sementes, bons sentimentos. O coração, aonde ele vai morar, né? Agora, quando a semente cai no solo preparado, aí vai dar muito bons frutos e 100 por 1, né? Ou seja, vai centuplicar aquilo lá. Por quê? Uma vez, esse é o nosso destino, uma vez que nós estivermos preparados, prontos, a gente vai ser ativo no bem. A gente vai ser aí um Chico da vida, ou então tantos e tantos anônimos que tem aí nesse mundo, que fazem o bem por fazer o bem, fazem a caridade, sem ter nenhum destaque, mas fazem a diferença na vida de tantas e tantas pessoas, né? E isso é muita gente. E a gente está no meio. Alguma coisinha a gente faz. Alguma coisinha a gente faz. A gente não é todo assim inerte. Mas cada vez que a gente se prepara mais para a atividade, mais trabalho naturalmente vai acontecendo com nós, tá? Então não vai ser dado para cada um de nós fardos maiores do que a gente possa suportar. É uma carga de trabalho maior do que aquelas que nós conseguimos fazer. Então a gente não vai ser aí um Chico Xavier da vida, a gente não vai ser um Divaldo Pereira da vida, mas a gente pode ser aí um padeiro que produz um pão que vai matar a fome do semelhante, né? De alguém. Mesmo que o pão seja um alimento tão simplesinho, mas
todo dia, né, ele alimenta, mata a fome, etc, etc. A gente possa fazer alguma coisa nesse sentido. A gente vai fazer. A vida nos prepara para isso. Nesse mundo que nós estamos, nessa fase de transição, nós estamos vivendo uma fase assim, brutal de transição. A gente não está aqui à toa. A gente não está vivendo essa fase agora, presenciando ela à toa. A gente tinha que estar aqui. E a gente tem um papel nessa fase. Vocês podem notar que nós pegamos uma era se encerrando e uma outra totalmente diferente começando. Nós que já vivemos o século passado, uma boa parte do século passado, a gente sabe bem delinear as diferenças. Na área tecnológica é brutal, mas na área do espírito mudou-se muito também. Muito também. As pessoas, elas hoje, elas são bem maleáveis, bem sujeitas ao quê? A novas interpretações, novos conhecimentos, novos pontos de vista. Antigamente, Deus me livre, né? Mudar de jeito nenhum. Não, o padre falou que assim é assim. O pastor falou que assim é assim. E ficava bravo mesmo com a gente, né? Qualquer posição que diferenciava daquilo que... Não, hoje você conversa livremente com pessoas da Igreja Católica, das igrejas, das doutrinas espiritualistas, das reformadoras. Então, hoje há uma facilidade, não há tanto preconceito. Por quê? Está mudando. As pessoas estão amadurecendo. E essa independência é muito importante de você pensar por si, agir por si, escolher por si, e não pelos outros, não porque o Papa fala, não porque o Pai de Santo fala, não porque o pastor fala, não porque tem que ser assim, tem que ser assim. Ainda existe muito disso nesse mundo? Ainda existe, mas já mudou bem, já mudou bastante. Então, essa liberdade, esse caldeirão que está na nossa sociedade, faz parte desse processo de transição. E nós estamos aqui, não é tudo. Tem um propósito, tem uma finalidade. Que a gente se atente a isso e que cada um de nós faça a diferença, faça a sua parte, né? A gente vai saber como se portar, como ser a diferença no momento exato, no momento que nós somos chamados às nossas provas, ao nosso trabalho. Vai chegar esse momento. Não em quantidade astronômica, para mudar o mundo, para mudar o estado, para mudar a cidade, mas para mudar aquelas pessoas que estão à nossa volta. É esse o nosso trabalho, tá? Não somos exemplo para ninguém, para sermos seguidos, mas somos aquele solo que caiu uma água, que absorveu-a e que agora vai começar a dar alguns frutos e alimentar alguns. Com o passar do tempo, esse campo vai se estendendo e mais alimento vai ser produzido, ou seja, mais e mais pessoas naturalmente iremos contaminar, contagiar, né? Alimentar com um pouquinho que nós conhecemos. 117, né? Então, gente, ano que vem nós reiniciamos o nosso estudo do Caminho, Verdade e Vida, no item 118. E eu creio que a gente deva levar esse livro até mais ou menos lá para metade de 2023, se todos estivermos aqui bem, com saúde, né? Espero que estejamos. E posteriormente vai ser escolhido outro livro
Eu não lembro qual que vai ser. É o Pão Nosso? Na sequência. Então, terminando o Caminho, Verdade e Vida, a gente já inicia o Pão Nosso. E vamos ver o que a gente pode proporcionar de mudança para melhorar ainda mais essa 1h30 que a gente tem de convívio aqui. Que seja mais produtivo, né? Que vocês tenham um bom final de ano, muita paz, muito amor no coração, que nessa fase do nascimento, né, simbolicamente do nascimento do Cristo, a gente não se esqueça de fazer com que o Cristo, o Evangelho, nasça todos os dias em nosso coração. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos nós e tenhamos um bom final de ano com muita paz, saúde e amor. Que assim seja. E vejo vocês ano que vem.